Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Queria continuar aqui com essas palavras que nós temos ministrado e chegado até os irmãos para fortalecer, para a gente estar junto nesse momento de crise onde não podemos nos reunir, não podemos nos abraçar, mas a palavra vai consolando, vai trazendo vida a nós, vai ministrando em nosso coração algo novo e vai transformando a gente. Queria partilhar uma palavra, está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Esse é o alvo final do livro de Joel. Uma promessa de um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre as pessoas, sobre toda a terra. Uma busca por Deus, um desejo, um derramar da fonte de Deus. Um chamado, algo que nós esperamos e cremos. Cremos que Deus enviará um avivamento, cremos que Deus mudará a nossa sorte, cremos que Deus vai fazer um mover sobre a terra. Mas o livro de Joel, esse é o final dele. Essa proclamação, essa profecia, ela acontece no livro de Joel. E os primeiros capítulos acontecem um chamamento um pouco diferente. Em tempos de crise, nós precisamos nos posicionar. Em tempo de crise, precisamos estar certos daquilo que Deus vai fazer. Estar com o nosso coração voltado para aquilo que Ele está querendo movimentar e falar no nosso coração. Precisamos nos posicionar, mas ter uma posição como igreja mesmo, como corpo de Cristo na terra, né? Não apoiar lados, não apoiar situações, ou isso ou aquilo, não estarmos numa guerra de redes sociais, onde as opiniões elas vacilam para os extremos, mas nós precisamos e estamos cientes que estamos numa guerra, uma guerra contra inimigos que não conhecemos e não vemos. E se nós ficarmos debatendo as coisas do nosso ponto de vista, talvez não seja esse o caminho, esse o sentido. Mas voltando, há um posicionamento que nós precisamos ter, no sentido de olhar os acontecimentos nos nossos dias segundo a palavra de Deus, segundo a luz da palavra. Isso é um desafio para a nossa geração. Nossa geração pode estar entrando num momento crucial da vida de Deus na terra. E nós precisamos entender isso. O livro de Joel mostra que Deus deseja e quer derramar seu Espírito sobre toda a carne. E vai fazer isso. Porque depois o texto ele continua falando que mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e lua, e sangue. Grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há grandes promessas, fala do dia do Senhor, do final dos tempos, muitas coisas. E promessas de Deus fortes. Mas o livro de Joel fala de uma crise também. O livro de Joel é em meio a uma crise de destruição e fome. O livro de Joel é um livro que mostra, onde presencia e precisa de uma intervenção divina. Onde os homens estão um pouco separados de Deus, onde Deus está querendo mostrar uma nova perspectiva e chama o homem para perto de si, né? E é um cenário onde, aqui no livro de Joel, que eles precisam de uma intervenção divina, uma ação de Deus na terra, assim como nós. E vamos ser sinceros, né, irmãos? Parece que nunca precisamos de Deus como nesses dias. Parece que nunca precisamos. Não quero aqui dizer que nós não somos dependentes de Deus, que nosso coração não está totalmente voltado para Deus. Mas uma coisa aconteceu nos nossos dias, perdemos o controle. Perdemos o controle de muitas coisas que, ao nosso ver, estava tudo organizadinho. O trabalho, a família, a nossa rotina, até a vida da igreja, mas perdemos o controle. E qual o chamado do livro de Joel?
O livro de Joel, ele é um livro do avivamento, mas é um livro de um chamamento ao arrependimento. É um livro de mudanças permanentes que precisam ocorrer. O coração estar voltado de novo para Deus. No capítulo 1 do livro de Joel, versículo 13, diz assim: Cingi-vos de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum e convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Há uma busca, há um chamamento, uma chamada para arrependimento. Uma chamada para essas mudanças permanentes. E aqui o profeta fala, convoca uma assembléia solene, chama os sacerdotes, uivai os ministros, entrai com pano de saco, os ministros do Senhor. Entrai com humilhação diante de Deus, buscando Deus, querendo a sua voz, querendo que Deus responda, querendo, identificando, porque o arrependimento fala de uma mudança radical da vida. Fala de uma visão aonde você vê, mas que Deus quer transformar e trazer vida. No versículo 12 do capítulo 2, ele fala, todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e sim com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor Deus. Então ele vai chamando para a gente como estar diante de Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Jesus, ele falou para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. É um chamado de rasgar o coração. Ele fala, rasga o coração, não rasga a veste. Não tem apenas um ato simbólico ou um ato religioso para estar diante de Deus. Seja você, rasgue o coração, rasgue a vida, rasgue, porque, como diz o profeta Oséias, Deus está nos levando no deserto para falar nosso coração. Nós estamos perdendo o controle, perdemos o controle, até do ir e vir. Precisamos de Deus, do tamanho que Deus é nesses dias, para fortalecer o nosso coração, para estar firme, para estar proclamando suas verdades, principalmente para levar ao arrependimento, para mudanças permanentes que Deus quer fazer no nosso coração. Arrependimento é uma porta para encontrar Deus e sempre foi. Sempre foi. Até a porta do Evangelho, o próprio João Batista e Jesus, eles proclamam. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Existe uma porta no arrependimento, existe um chamamento ao arrependimento. E nós, como igreja, precisamos disso, irmãos. Precisamos rever nossos conceitos, os nossos dias, as nossas diretrizes, as coisas que são importantes para nós, para ver Deus. O arrependimento não pode ser gerado por nós, o arrependimento não pode ser algo que nós montamos e falamos agora. Agora esse departamento, vamos nos arrepender dele. Agora esse departamento, vamos nos arrepender dele. Agora existem essas situações, vamos nos arrepender dele. Essas coisas não funcionam dessa forma. Mas nós precisamos encontrar Deus, e ao encontrar Deus, essa experiência vai estar presente. Queria só mencionar, não ler o texto completo, para não tomar o tempo dos irmãos muito, mas em Isaías tem uma experiência com Deus. O final da história, Deus pergunta, quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías diz com toda a força do seu ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma busca missionária, uma busca de querer ser usado por Deus, de estar forte na fé e na ousadia de encontrar Deus. Mas sempre, como no livro de Joel, existe o avivamento, mas antes existe o estar com Deus. Aqui no livro de Isaías, a experiência que ele tem é de estar com Deus, de querer ser enviado, de querer ser usado por Deus, mas antes ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz que ele vê o Senhor. Ele fala no versículo 1 de Isaías, ele fala, no dia da morte, do ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as orlas de suas vestes enchiam o templo. Ele tem uma visão celestial. Eis-me aqui, ele fala, eu quero ser, mas antes eles têm aqui, eu estou vendo Deus.
O que acontece com ele? Um encontro, uma visão, algo forte, algo de intensidade com Deus, de intimidade com Ele. Ele vê o Senhor. E qual a sua reação? A sua reação não é de êxtase espiritual, a sua reação não é de proclamação de profecias, nem de anunciar as coisas que viriam. A sua reação é dizer, ai de mim. A sua reação é dizer, eu estou perdido porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos viram a santidade. E o que eu vi? Eu vi que eu sou um homem de impuros lábios e eu habito no meio de uma sociedade de impuros lábios. Eu falo coisas que não precisam ser faladas e vivo numa sociedade que as pessoas falam o que não precisam falar. Onde elas não têm certeza de nada. Ele tem essa experiência. Deus mostra para ele, não a sua glória, mas mostra principalmente o seu problema. E começa em Deus essa restauração. E Deus age de uma forma poderosa, onde voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva. E depois no versículo 7, fala que a brasa tocou a boca e diz, eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Uma intervenção divina. Deus mostrou o quadro, Deus mostrou o que estava acontecendo com ele. Mas Deus também traz a provisão para ser perdoado e curado daquilo. O arrependimento, quando Deus mostra algo que nós precisamos ser tocados e mudados e restaurados. E muitas coisas precisam acontecer no meio da igreja. Nós precisamos entrar nesse ambiente profético de cura de Deus. As promessas de Deus são grandes. As promessas de Deus é de prosperar o Brasil, de enviar missionários, de as pessoas ser luzeiros sobre a terra, de Deus usar. E essa é a nossa expectativa. A nossa visão está na profecia, está naquilo que Deus quer tratar, está naquilo que Deus vai fazer. E isso é bom, excelente e deve tocar o nosso coração. Mas antes tem esse passar pelo acerto do coração de Deus. Passar por saber que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, a não ser que tiver uma direção de Deus. A não ser que tiver um compromisso com Deus, uma intensidade com Deus. Como que Deus vai nos usar poderosamente? Com milagres, com prodígios, com situações impossíveis de serem resolvidas, se o nosso coração não é totalmente dele. João proclama no capítulo 5 e fala a respeito de Jesus, Jesus falando, eu não posso fazer nada de mim mesmo. O capítulo 5 de João, por 2 vezes ele fala a respeito disso, eu só posso fazer aquilo que vira o Pai fazer. O próprio Senhor Jesus precisava desse momento de intensidade, de intimidade com Deus, para saber o que precisa ser feito. E o nosso coração precisa disso. Isaías saiu desse encontro fortalecido, capacitado, curado para profetizar. Totalmente envolvido pela obra de Deus, totalmente cheio do Espírito de Deus. E ele se tornou capaz de profetizar coisas extraordinárias a respeito da vinda do Messias, a respeito de Jesus, a respeito da sua morte e de todo o processo que Deus ia fazer através da vida de Jesus. Mas antes ele teve que passar por esse crivo, antes ele teve que passar por essa situação que é o arrependimento. E nós precisamos disso nesses dias, irmãos. Deus está nos chamando a este lugar, um lugar de acerto do coração, porque só alguém vazio de si mesmo pode ser luz nesses dias. Só alguém que precisa da luz, alguém que precisa ser cheio de Deus, alguém que não tem as respostas certas, mas alguém que ouve Deus, alguém que traz a Deus. E esse chamado é para quem? Vamos continuar lá, voltar lá para Joel, capítulo 2, ele fala, no versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, congregai as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara, saia a noiva do seu aposento. O chamado é para quem? A assembleia solene, o chamado é para todos. Deus quer nos usar, Deus quer nos levantar como igreja, isso terá um tempo glorioso. Glória a Deus por suas promessas, glória a Deus por sua vida, glória a Deus por tudo que Ele quer fazer e proclamar na terra, mas antes Ele precisa de uma assembleia solene, precisa de um momento diante do Senhor, e esse chamado é para todos, é para todos. É como se Deus falasse assim nesses versículos, assim, ó, para tudo, para tudo. Para tudo, só uma coisa, as crianças, chamem os meninos,
Chame as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara. Saia a noiva do seu aposento. Não é hora de se alegrar com isso. Não é hora de viver esses momentos pessoais. Não é hora de fazer essas coisas que você tanto gostava de fazer. É hora de uma assembleia. É hora de santificar a congregação. Chama os velhos, chama as crianças, chama os meninos, chama até os meninos de peito. E depois ele fala no capítulo 17, e os sacerdotes, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Olha aqui, parece que há uma pergunta dos nossos dias. E Deus nos chama a esse arrependimento, irmão. Arrependimento de valorizar nossa vida. Arrependimento para acertar o coração. Arrependimento para que o pai de família esteja diante do Senhor dizendo, Deus, eu preciso conduzir a minha casa conforme o teu querer. Arrependimento para mostrar à mãe, eu preciso honrar meu marido, eu preciso estar perto, eu preciso fortalecê-lo, eu preciso orar, eu preciso interceder pela minha casa. Arrependimento para as crianças, para os meninos, para os adolescentes. Eu preciso honrar meus pais, eu preciso voltar para Deus. Mas isso tudo não é criado por nós, é um chamamento dele. É um chamamento de ouvir Deus. É uma voz profética que diz, venha. É uma voz profética que diz, olha. É uma voz profética que diz, não é uma voz profética que fala assim, você precisa acertar isso aqui, senão as coisas vão ficar feias. Não é uma voz profética que fala assim, se você não fizer isso, vai ter um castigo. Não é uma voz profética para isso, é uma voz profética nos convidando a olhar a vida, o relacionamento, a família, e como não falar da igreja? De valorizar a igreja. Nesses tempos de crise onde estamos em casa, irmãos, como faz falta estar com os irmãos. Como a igreja faz sentido, como o relacionamento faz sentido, como a oração faz sentido. É uma hora de rever esses conceitos e dizer, Deus, queremos voltar para o Senhor. Queremos voltar. É tempo de mudanças permanentes, irmãos. É tempo de mudanças permanentes e só pode ser curado diante de Deus, diante do Pai. Porque junto com o arrependimento vem a fé. E Deus permite isso. Deus nos mostra o caminho, nos mostra o que precisa ser feito. Nos mostra a forma como nosso coração precisa mudar e transformar. Mas Ele fala também da fé. A fé no quê? A fé no quê? Porque Deus não ia deixar nós soltos, sem nada, sem um alicerce. A fé na obra que Ele que é suficiente, e a fé na obra de Jesus. Nós precisamos aprender que Jesus é suficiente para todas e qualquer circunstância. Nós precisamos saber disso, entender disso e praticar isso e viver isso com toda a nossa força e o nosso coração. Que em Cristo há poder para solucionar todos os problemas da humanidade. Que em Cristo há soluções. Ele diz, está consumado, não preciso fazer mais nada. Toda a obra foi feita e toda a obra foi aceita por Deus. Ele é suficiente para nos levantar restaurados e cheios de vida para Deus. Mas o caminho que nos leva a isso é esse caminho de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter. E o livro do profeta Joel, ele mostra isso. O sacerdote diz, poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança. E o Senhor responde. Então o Senhor teve zelo, versículo 18. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Olha que maravilha, irmãos. Como Deus ouve as orações. Como Deus transforma os corações. Como Deus tem nos chamado a isso, mas também traz a cura. Traz a cura. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de santificar, é tempo de mudanças permanentes. Mas também é tempo de enxergarmos pela fé aquilo que vem. Aquilo que Deus vai enviar, aquilo que Deus vai mostrar. E o versículo 19 e o versículo 24, queria fechar com esses dois versículos. E fala assim, e o Senhor respondeu e disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais opróbrio entre as nações. E o versículo 24 diz, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Olha a promessa de Deus. 3 coisas, 3 elementos. Ele fala, eu vou enviar o trigo, vou enviar o vinho, vou enviar o azeite. E vocês vão ser fartos dessas coisas.
e elas têm significado e têm sentido. Porque o trigo fala do pão, fala do alimento verdadeiro, fala da palavra de Deus, fala da graça do Senhor. A palavra de Deus tem chegado a nós, a palavra de Deus tem vindo até nós, e a palavra de Deus vai nos sustentar todo o tempo. Ele fala, eu tive zelo, o Senhor teve zelo da terra, se compadeceu. O que Ele fez? Eu vou enviar o trigo, eu vou enviar o pão, eu vou enviar a tua palavra, eu vou enviar o alimento verdadeiro. E Jesus diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão vivo. E essa é uma esperança de Deus, que Deus coloca em nosso coração. Ele vai enviar sua palavra, e aqui fala também, vocês vão ser fartos do vinho, o vinho fala da alegria. O vinho fala da comunhão, o vinho fala do compartilhar uns com os outros. O vinho fala a respeito do sangue do Cordeiro. Na ceia, o pão e o vinho falando que através do sangue do Cordeiro nós fomos reconciliados com Deus. Ele diz, nós seremos fartos disso. Fartos no sentido de ser cheios dessa vida. Cheio desse relacionamento com Deus, cheio dessa entrega, cheio desse momento onde Deus vai falar através da sua palavra, mas também vai alegrar o nosso coração, vai nos reconciliar consigo mesmo, vai trazer graça e bondade. E ele termina dizendo assim, e o azeite? O azeite fala da unção. Jesus fala a respeito de um episódio, a respeito das 10 virgens, 5 nécias e 5 sábias. As 5 sábias guardaram seu depósito cheio de azeite, e as nécias não. Todas eram virgens, todas serviam a Deus, todas estavam esperando o noivo, todos estavam atentos, mas umas com mais, outros com menos. Umas com azeite para o dia a dia, outras com azeite para sobrar. E esse azeite, esse azeite fala da unção. A unção não para o dia, a unção para os dias que virão. A unção para ouvir Deus. E a Bíblia fala que vocês vão ser fartos disso, vão ser cheios do Espírito. O azeite fala dessa unção de Deus, o azeite fala desse derramar do Senhor sobre nossas vidas, e nós precisamos entender, e Ele promove isso. Eu vou enviar o vinho, eu vou enviar o trigo, eu vou enviar o azeite, e vocês vão ser fartos disso. E no 24 ele fala, suas eiras, os seus depósitos se encherão disso, se encherão do trigo, os seus lagares se encherão do vinho e do azeite. E depois ele começa umas restituições. E ele fala, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está vendo que existe um processo até que o derramar venha. Existe um chamamento de Deus para um lugar secreto, para estarmos em família, para estarmos como igreja, uma assembleia solene para estar diante dele. Deus tem nos chamado, aqui temos feito nas terças-feiras oração às 7h30, domingo de manhã um jejum todas as manhãs, e temos promovido ou aconselhado os irmãos a tirar tempo de oração às 9h, ao meio-dia, às 15h, às 18h, conforme um comunicado nos grupos. Nós temos feito isso e Deus está nos chamando, irmãos, está nos chamando a essa vida. Está nos chamando, necessitamos, irmãos de Deus, e do seu toque. Queria só terminar que você ouça depois, talvez, não sei se os meninos vão conseguir colocar depois do vídeo, uma música, uma canção do Paulo, que entre o pórtico e o altar, que fala muito do que isso que eu ministrei hoje. A música é um pouco longa, tem uns 9 minutos, mas a gente está em quarentena, tem tempo para fazer muitas coisas. Eu queria que depois dessa mensagem, se a música não puder estar no vídeo, mas o link vai estar ali, você pode clicar e pode ouvi-la logo depois da mensagem. Então fica aqui o meu recado, irmãos, que esse tempo seja um tempo de arrependimento no nosso coração, de acerto com Deus, de busca de intensidade, de mudanças permanentes para que a obra de Deus seja feita. Por quê? Porque necessitamos de Deus nesse tempo como nunca antes. E necessitamos do seu toque. E que Deus desperte os nossos corações para isso. Amém, irmãos? Queria terminar orando. Amado Deus e Pai, diante da Tua palavra, leva-nos a esse lugar secreto. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de entendimento da Tua palavra e de mudanças permanentes. Ó Deus, o Senhor quer mover na terra através da Tua igreja. Estamos passando por uma crise tremenda, Senhor, onde precisamos do toque do Senhor diário.
como aquele povo de Israel que andou pelo deserto durante 40 anos. Nós precisamos que o maná seja derramado sobre a terra. Nós precisamos que o pão venha, que o vinho venha, que o azeite nos enche, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, chegue até os nossos corações. Nos desperte para esse tempo e nos alinha com o Teu coração. Para que ao sairmos desse tempo, ó Pai, saiamos cheios do Espírito para estar ajudando, para estar auxiliando e para estar convocando a igreja. Em nome de Jesus, Pai, que essas mudanças ocorram diretamente em nosso coração e nossas casas e que a glória do Senhor venha sobre toda a terra. Nós esperamos o Rei, nós esperamos o Teu reino, nós aguardamos dias cheios da Tua provisão, do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam derramados e que o Senhor separe e convoque essa geração para tudo que o Senhor quer fazer na terra. Em nome de Jesus, nos desperte para esse tempo. Nós Te agradecemos por tudo que tem feito e tem sustentado nossas vidas, porque nada tem deixado faltar ao nosso coração e nós somos gratos a Ti. Fortalece cada família e cada pessoa, cada irmão, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e nós continuamos depois. Forte abraço. Ouve o clamor do Espírito no teu coração. Ouve este apelo do Senhor no teu coração. Oh Deus, eis-nos aqui, Deus. Alguém está chorando, alguém está clamando, entre o pórtico e o altar. Alguém está gemendo, alguém intercedendo, entre o pórtico e o altar. Entre o pórtico e o altar chorem sacerdotes. Entre o pórtico e o altar, ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar, com jejum, com choro e pranto. Entre o pórtico e o altar, e orem ao Senhor. Poupa o teu povo. Vamos, Senhor. Tira-lhe o opróbrio. Somos tua herança. Tu és o nosso Deus. Oramos a Ti, Senhor. Alguém está chorando, alguém está clamando, entre o pórtico e o altar. Alguém está gemendo, alguém intercedendo, entre o pórtico e o altar. Entre o pórtico e o altar chorem sacerdotes. Entre o pórtico e o altar, ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar, com jejum, com choro e pranto.
ali o opróbrio. Somos tua herança. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Envia-nos. Envia-nos o vinho. Clama ao Senhor. Envia-nos o óleo. Envia-nos o óleo. Envia-nos o vinho. Envia-nos o vinho. O teu óleo, Senhor. Envia-nos o óleo. A última colheita, farta-nos, Senhor, Em tabernáculos. em tabernáculos queremos entrar do teu descanso, participar. Afligimos nossa alma, dia de expiação, ó Senhor. Choramos por teu povo em tabernáculos. Queremos entrar no teu descanso, participar. Afligimos nossa alma, é dia de expiação, ó Senhor. Choramos por teu povo. Tua noiva. Tua igreja. Quando será gloriosa, até quando esperaremos? Nossa alma aflita está, Senhor. Quando tu virás, restaura-nos, Senhor. Tua noiva, Tua igreja. tua igreja. Quando será gloriosa, até quando esperaremos? Quando tu virás. Quando tu virás a nós, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Diante de ti, Senhor, erguemos nossa voz. Oh Deus, a tua igreja enferma está. Necessita de ti, necessita do teu toque. Necessita dos profetas e sacerdotes levantados nessa nação, intercedendo pela tua noiva diante de ti, Senhor. Desperta nos nossos corações, ó Deus, esta paixão, este ardor. Oh Deus, cura-nos, Senhor. Até quando esperaremos a tua intervenção, ó Deus, sobre a igreja? Esperamos em ti, Senhor. Esperamos em ti, Senhor. Glória ao teu nome.